sejam todos bem-vindos aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Estamos todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. Nosso tema de hoje será: você não precisa conviver com a dor. O nosso convidado é o Dr. José Ribeiro. Muito obrigada pela sua presença. Doutor, dor. Gratidão pela oportunidade, né? Boa tarde a todos. Dor é o tema do século, né, na realidade, né? Dor. A fibromialgia, hoje ela é diagnosticada com vários pacientes hoje é diagnosticado com fibromialgia. Isso é correto? Então, na realidade, as pessoas falam, né, sobre a fibromialgia, mas como ela não tem um diagnóstico certeiro, correto, então as pessoas acabam conseguindo falar de várias formas, de várias maneiras, né? Mas nem todo mundo tem fibromialgia, né? A fibromialgia tem algumas características, né, que você precisa levar em conta. Mas lembrando-se que fibromialgia ela começa na mente, a mente que cria a fibromialgia. É uma inflamação em pelo menos 18 partes do corpo. Aí você começa a entender um pouco se é ou não fibromialgia. Por quê? Porque são muitos pontos, né? Muitos pontos de gatilho, de dor, que te dá essa ideia de que você tem dor quando você está nervoso, ansioso, com algum problema, e isso intensifica um pouco mais. Cada dia dói um ponto, cada dia dói um lugar, e aí somando 16, 18 pontos de dor, e aí você pode começar a falar que a previsão é de fibromialgia. Do contrário, não. Isso é ponto gatilho. É porque a sua mente é um ponto gatilho, um ponto de dor, né? Você vai estimulando de acordo com o seu estado emocional, né? O seu estado emocional é que cria que dá esse ponto gatilho para você, que dá esse gatilho da dor, na realidade, né? Você fica um pouco mais ansioso, essa dor fica um pouco mais intensa, ou ficou nervoso outro dia, e tem dia que está tranquilo, está tudo de bom. Por exemplo, para que isso fique um pouco mais claro, você viaja, as suas dores vão embora. Sim. E aí você fala, nossa, 3 dias, 4 dias viajando sem dor. Aí você volta da viagem, no retorno, você começa a chegar próximo da sua casa lá, pega uma rodovia e começa a voltar para casa. E aí começa a sentir dor novamente e fala, nossa, começou a me incomodar, estou sentindo dor novamente. Ou seja, estou voltando para o meu ponto, né? Para o meu ponto, para o meu problema, para a minha vida real, para a minha realidade. E aí, sim, dá para pensarmos em fibromialgia, sim. Ou seja, quando você relaxa sua mente, as dores vão embora, e quando você começa a ocupar sua mente com seus problemas, aquilo que se chama de problema, aí voltam as suas dores. Isso é sinal de fibromialgia, sim. Doutor, o senhor é fisioterapeuta? Sim, sou fisioterapeuta. E eu vi que você trabalha com osteopatia, né? Trabalho com osteopatia. Eu não coloquei o tema de osteopatia porque eu acho que ela é meio generalizada para dor, é isso mesmo? Sim. Ou não? Na realidade, a fibromialgia, aliás, a osteopatia é uma ciência, né, da medicina que trabalha manualmente, né, alinhando, corrigindo o corpo, para que o corpo por si só possa fazer toda a correção da dor. Então, ela manualmente trabalha as articulações, os músculos, os ossos, e deixa que o corpo faça o resto sozinho. Então, ele vai se corrigindo. Nossa, que legal, doutor. É bem interessante. E através dessas dores, a gente também tem artrite reumatoide, né? Hoje parece que meu programa só vai falar sobre dor. A artrite reumatoide, ela dá nas articulações ou não? Sim, dá nas articulações. A pessoa já tem uma predisposição para isso, às vezes é uma herança ou não, né, hereditário, e aí ela tem que trabalhar essa questão, né? Para se trabalhar isso, a osteopatia trabalha com muita propriedade, a fisioterapia também, porém, a pessoa tem que criar uma cultura, mudar a sua cultura, né? A sua cultura está ligada ao quê? À alimentação, ao não sedentarismo, que são atividades, né, que ela tem que começar a fazer, porque essas articulações elas têm que começar a sofrer mudanças, movimentos, mobilizações, para que aí a gente consiga trabalhar essa dor, né, essa algia, diminuindo ela, né? E o nosso mal em si é que a gente acaba criando, né, por N fatores do dia a dia, o sedentarismo. E isso vai agravando em quem tenha, né, a doença em si só, né? Doutor, hoje quando a gente vai no ortopedista, né, no neuro, eles já colocam lá 10 sessões de fisioterapia, lombociatalgia ou
cervicalgia, né? O que é isso, doutor? Na realidade, está muito na moda, né? É. Falar isso, falar aquilo. Não consigo falar isso ou aquilo sem um diagnóstico preciso, sem um diagnóstico de imagem, um raio-x, uma ressonância, um ultrassom, para que eu tenha propriedade para falar para o paciente se ele tem isso mesmo ou não. Agora, só de olhar, né? Só de ver a pessoa e já criar esse diagnóstico é complicado. Primeiro, o profissional ele tem que saber que ele tem muita propriedade para falar com o paciente. E para o paciente, naquele momento, aquele profissional ele é um Deus. Então, se ele não tiver, para mim, né, a empatia, ele acaba complicando a vida do paciente, acaba complicando a vida de todo mundo e as pessoas vão procurar baseado naquilo que ele falou. Então, o diagnóstico preciso, ele é necessário, urgente e preciso mesmo, para não falar algo que não exista, né? Então, qualquer dor é lombalgia. Dor na lombar é lombalgia. Qualquer dor no pescoço é cervicalgia. E aí, de repente, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com uma má postura, tem a ver com torcicolo, tem a ver com um trabalho muito intenso e pesado, rotineiro, que acabou desalinhando uma coluna, uma lombar ou um quadril. E aí, esse diagnóstico generalizado acaba complicando muito a vida do paciente. E complica porque assim, eu posso falar assim, eu tô com uma algia, uma dor, eu posso comprar um Salom né, porque é dor. Sim. Eu posso uma massagem ou aqueles massageador, né, que tem hoje em dia que você compra. E através dessa lombociatalgia aí, eu posso ter algo, tipo uma protusão, uma hérnia, ou não? São N fatores, mas se eu, por exemplo, não cuidar, né, se eu não cuidar do que realmente existe ali, do que realmente é real, eu vou desencadeando, eu vou protelando, né, vou criando um paliativo ali com medicamento, paliativo medicamentoso, ou métodos, né, que não condiz com a realidade, por exemplo, uma massagem, né, que pega mais a região de pele, músculos superficiais, e não é mais profundo, e o problema é mais profundo, né, ósseo ou articular, eu vou mascarando aquele problema. Mas isso aí vai deixando ele mais crônico. Então chega uma hora que realmente eu vou gerar uma complicação maior, ele pode sim virar algo maior, como uma hérnia e tudo mais. Doutor, antigamente, vamos lá, na nossa infância, né, a gente não tinha muito um tratamento para escoliose, né, nas crianças principalmente. Hoje, a gente tem um pouquinho mais de visão, tem as redes sociais, tem muita coisa, né, que fala sobre a escoliose, principalmente infantil. Hoje, qual a idade para a gente saber que meu filho tem uma escoliose, né? Você consegue no olhar, numa palpação, ou não? Ou tem que ser através de uma imagem mesmo? Normalmente, para o profissional, a gente consegue visualizar isso aí mais nitidamente. Então, por exemplo, uma criança aí até a sua menstruação, né? Você consegue ver uma assimetria de ombro, um ombro mais elevado que o outro, uma escápula, né, que seria a famosa asa, mais alada que a outra. Olhando de frente para o espelho ali parado, você consegue ver que um braço, né, fica um pouquinho mais afastado do corpo do que o outro, criando mais luz de um lado do que do outro, deixando claro que eu estou de lado, né, com aquele corpo. Obviamente, estando de lado, um ombro eleva um pouco mais que o outro. Ali eu começo a ter noção já que há algum desvio no meu corpo, e se for criança, obviamente será uma escoliose, porque é um desvio lateral. Então, por isso que visualmente, olhando de frente, eu consigo já perceber. Então, se fosse de lado, lateralmente, por exemplo, uma cifose, onde o meu peito ele tem que ficar tende a ficar um pouco mais afundado e minhas costas um pouco mais abaulada, ou olhando lateralmente de novo, eu tenho uma curva em S para cima do bumbum, muito acentuada, que é uma lordose. Então, tenho aí 3 desvios, né? Lateralmente eu vejo 2 desvios, que é uma lombalgia, uma lordose, ou em cima, na região do peito e tórax, uma cifose. Mas de frente, frontalmente, só tem um desvio, que é a escoliose. E aí eu consigo perceber se o ombro, olhando, né, visualmente ali de frente, se o ombro está mais elevado que o outro, se a minha escápula ou minha asa, né, como o pessoal diz, está um pouquinho mais alada para fora do que a outra.
E aí eu consigo perceber. Se o meu quadril está um pouco rodado e eu percebo que minha perna, às vezes, ela está um pouco mais encurtada que a outra. Quando eu ando meio que mancando, claudicante ali. Isso tudo são sinais de que há uma escoliose, tá? Na osteopatia, a gente consegue melhorar esse quadro de escoliose? Alinhar? Primeiramente, sim. Né? Em princípio, sim. Por quê? Porque ele vem sempre com a dor, né? Com a algia também. Né? E aí eu consigo trabalhar, né, essas mobilizações dos ossos na região torácica, quadril, escápulas e cervical. Isso vai melhorar muito essa mobilidade para a pessoa, para poder fazer a sua, né, AVD, atividades de vida diárias. Mas dizer a você que eu tenho uma angulação, por exemplo, lá de 20 graus, e eu vou zerar isso aí, vou corrigir 100%, isso é mentira. Isso não existe. Eu consigo reduzir aí de 20 para 10 graus, de 10 para 5 graus, mas zerar não. Por quê? Porque o corpo criou uma adaptação para aquele desvio. E seria interessante, né, na avaliação, até a puberdade, né, achar esse desvio, ver o quanto ele é significativo ou não, para depois para trabalharmos essa correção o quanto antes possível, porque após isso, né, após a menstruação, após a puberdade, os ossos tendem a quê? A se solidificar, se calcificar. E aí vira paliativo, né? E às vezes uma correção cirúrgica para trabalhar e alinhar isso aí. Aí seria uma cirurgia mesmo. Uma cirurgia para poder corrigir. Para corrigir essa escoliose, dependendo Sim. do grau também. Isso, tudo tem a ver com isso, com o quanto, né, tem de grau e o quanto isso realmente dificulta, está comprimindo algum órgão, alguma víscera. Entendi. Né? Ou quanto isso dificulta a respiração, o andar, ou a atividade de vida diária mesmo, né? Doutor, a osteopatia, então ela vai trabalhar todo o corpo, ela trabalha desde uma cervical até o pé, é isso? A osteopatia, ela trabalha o todo, né? Ela trabalha todo o sistema. Ela não é pontual, ela trabalha o todo. Ela olha o paciente como um todo e ela consegue, né, através da questão estrutural, ossos, da questão visceral, trabalhar para ficar mais funcional. Então ela pega do pé à cabeça e a questão realmente interna, visceral e muito mais, né? A visceral também? Visceral também. Que legal. Né? Trabalhar um rim, um fígado, né? São pontos... Úteros. São pontos gatilho, então. Seria isso ou não? Não, depende. É assim, como você falou da escoliose, né? Então nós temos uma escoliose que o grau de desvio faz com que o pulmão esteja um pouco mais comprimido, obviamente... o diafragma, obviamente, né, toda aquela estrutura visceral ali dentro. Então, quando você trabalha a mobilização da estrutura óssea, né, que é a coluna vertebral, você acaba facilitando um pouco mais esses órgãos, mas como eles ficaram comprimidos por um bom tempo, você trabalha o quê? Trabalha soltando o diafragma, trabalha bombeando mais o fígado, e aí tudo volta a trabalhar naturalmente depois de um tempo, porque a osteopatia, ela criou a harmonia. E aí o corpo faz o resto sozinho. Então, isso é manipulado com a mão. Manualmente. Que legal. Manipulação manual. Então, a fisioterapia não é só aqueles aparelhinhos. O pessoal fala, choquinho, ultrassom. Não, você tem além, que é a osteopatia, que você consegue trabalhar manualmente. Sim, é porque, assim, a fisioterapia, ela trabalha mais concentrada, né? Ela é mais centrada, ela é mais pontual. Tá. Ela olha... a lesão. Ela olha ela olha toda a função, aliás, em cima da lesão. Então ela vai lá e pontua. E a osteopatia, ela trabalha todo o sistema. Ela olha o sistema como um todo para poder soltar algumas pontas e deixar o corpo fazer o trabalho sozinho, como fosse uma engrenagem, e ela vai se fechando por si só. Assim que eu alinho uma ou duas engrenagens, o corpo por si só, né, depois de 2, 3 dias, vai acertando os ponteiros do relógio. E aí o corpo funciona perfeitamente. Perfeitamente. Doutor, aquela dor no ombro, né, que a gente tem, acho que todos têm, né, aquele estresse que passa no dia a dia, ai, nossa, meu pescoço está doendo, meu ombro está doendo. O porquê que essa região é tão tensa? Essa região aí, ela está muito ligada também ao sistema nervoso central. Né? Então tem muito a ver com, às vezes, questão postural, mas também tem a ver com dores emocionais. Né? E aí não tem como você olhar e falar é isso ou aquilo. Primeiro você faz o quê?
Você faz uma avaliação com o paciente, né? Faz uma anamnese, aí você vai linkando isso à atividade de vida diária da pessoa, aí você vai vendo se essa dor tem nexo causal com a atividade laboral da pessoa. Então, tudo isso aí é envolvido. Então, após essa anamnese minuciosa com o paciente, você acaba chegando a alguns conceitos, né? E ali sim, você vai trabalhar, por exemplo, liberação, mobilização de cervical e ver como que o corpo reage. Não reagiu bem, ou voltou, ou ficou estável, aí você vai trabalhar a questão torácica, depois você vai mais para a periferia, ombro, cotovelo, que estão tudo ligado, interligado, né? É uma junção, né? Sim. É uma Então você junção. soltou alguns pontos, tudo o resto trabalha. Às vezes a dor é no ombro, mas você vai lá e consegue, após uma anamnese, ver que o cotovelo está desalinhado. Você solta só o cotovelo, Você já consegue. aí tudo volta, tudo se transforma, né? O corpo vai sozinho se corrigindo. E aí você fala, uau, aí alguns falam, nossa, mas como? O que você fez? Mas era o que realmente precisava ser visto, o que precisava ser feito, que é a famosa anamnese. Então, por aí você vê, né, profissionais e profissionais trabalhando. Sim. E é bom saber daquilo que está fazendo, né? A gente tem uma das patologias, né? Você como doutor, eu vou sempre falar em patologia um pouquinho. A gente tem o refluxo gastroesofágico, que dizem que prende um pouco o peitoral. Eu não consigo respirar, sinto dor, como se fosse um infarto, né? Sim. E aí acordo no outro dia com aquela dor, né, nessa região. É muscular também, é isso? Novamente, né? Como eu disse, pode ser muscular, pode ser postural, Postural. né? Pode ser emocional. Nós temos alguns pares de nervos no corpo, né? Um nervo vago, por exemplo, né? Ele pega a questão torácica, a questão de digestiva. Ele pega a parte torácica também? Torácica e digestiva. Que legal. E aí você acaba entendendo que quando eu começo a liberar a questão cervical, trabalhar a questão mental, né? E dar indicações ao paciente, né? Da questão com outros profissionais de área, como psicologia, como nutricionistas, né? Fazer esse trabalho multifuncional, o paciente realmente começa a entender que tem mais coisas envolvidas ali com a causa da sua dor. E aí, quando você solta toda essa estrutura, ele já percebe que houve uma mudança. E quando você cria uma cultura nele para que outros profissionais venham junto a somar, fica perfeito. Seria uma mudança de hábito. Sim, também. Né? Também. Seria uma mudança de hábito. Mas tudo tem a ver com a anamnese, né? Com a questão de vida diária do paciente, também com o nexo causal, né? Sim. Porque às vezes, como nós falamos da fibromialgia, a pessoa que tem fibromialgia, ela acaba criando uma postura de briga, né? Que eu diria. Ela contrai toda a região superior do corpo, como se estivesse pronta para brigar, né? É verdade. E ela fica naquela posição, mas ela não briga, é uma pessoa calma, maravilhosamente calma, tranquila. Mas essa postura, ela cria mesmo sem querer. E ela fica contraída o tempo todo porque está sempre esperando uma reação adversa para poder, talvez, nem reagir. E continua ficando ali. E a hora que ela precisa soltar isso, não vem. Por que não vem? Porque os músculos se contraíram, os músculos encurtaram, e ela é sedentária. Por quê? Trabalha muito, não tem tempo. E aí fica mais difícil para ela. Então as dores vão vir consequentemente, porque quando o músculo se encurta, ele acaba puxando quem? Um osso junto. Porque ele está ligado a um osso. E esse osso acaba meio que rodando, saindo, né, desalinhando do corpo. E ali vai acumulando outras e outras estruturas, e só o medicamento não vai conseguir trabalhar isso, né? Aí sim, vem a osteopatia para corrigir essas disfunções, tanto articulares, musculares ou de ossos, para que ela possa voltar e se sentir relaxada e falar, nossa, que mudança, que maravilha. Então, quando eu tenho a fibromialgia, eu me contraio toda. Se contrai pela dor, né? Se contrai pela emoção, se contrai por tudo. É como se fosse uma briga constante, né? Com o corpo, com o mundo, com a sociedade. E agrava, né, um pouco mais nas mulheres. Porque o homem, por mais que seja, por pior que seja, né? E eu tenho que me envolver nisso aí também, a gente trabalha lá 8 horas por dia, 12 horas por dia, e depois chega, sei lá, você vai falar com a família, brincar com os filhos, vai para um bar, para uma lanchonete, e meio que... Abre a caixinha do nada mesmo. Né? Ali, né? Mas a mulher, ela chegou em casa, ela tem normalmente dupla jornada de trabalho, tem os filhos ainda, tem a casa, né? Tem a vida diária.
E aí, que hora que ela vai relaxar? Ela não consegue nem relaxar nem quando dorme, Nem quando dorme. porque aí tem um filho chorando, tem uma criança pedindo mamar, e aí, que hora que relaxa? Fim de semana tem toda aquela questão de faxinar e limpar. Então acaba sendo, né, mais pesaroso com a mulher. Porque nunca o corpo sai da postura de, né, de defesa para ficar relaxado. E isso realmente gera muitos problemas, muitos transtornos. E muita dor. Meu Deus, muita dor. E quando a osteopatia entra, a pessoa se sente maravilhada. Ela fala, meu Deus, Eu vou abusar de você hoje, hein? fique à vontade. Quadril. A gente tem muito desgaste de quadril hoje, né? Não sei se é hoje, né? Ou se já vem com o tempo, ou hoje está mais fácil o diagnóstico. Dores na região de quadril, principalmente em mulheres, né? Que a gente observa, ou você começa a mancar. Por que esse desgaste intenso de quadril? Então, as atividades, elas são intensas, né? E a correria no século XXI é muito maior. Hoje é mulheres tendo dupla jornada, homem tendo dupla jornada, mulheres fazendo a função do homem e o homem fazendo a função da mulher. A correria, né, pela questão do capital, pelo dinheiro, para poder sobreviver mesmo. Então, não dá para respirar. A fadiga, né, toma conta de tudo e de todos. Então, por exemplo, aí vem a questão da má alimentação, aí vem a obesidade. Então, eu estou criando toda uma carga maior nessa região que eu uso quase 24 horas, né? Que são os membros inferiores. Tornozelo, joelho, quadril. Então, não consigo descansar. E aí eu não consigo relaxar, eu não consigo alongar, eu não consigo fazer uma academia ou uma caminhada. Não que fazer uma academia ou fazer uma caminhada seja o ideal. Porque às vezes eu estou com um membro, por exemplo, eu estou com um tornozelo, um joelho, um quadril mais comprimido devido ao estresse ou ao excesso de peso. E se eu fortalecer, ele fica um pouco mais comprimido ainda. Então, se eu não trabalhar alongamento para soltar essa estrutura, as dores vão se intensificar muito mais, né? E esse desgaste, ele tem graus. Às vezes é um desgaste tranquilo, leve, pega mais musculatura, estruturas mais moles, e aí eu consigo trabalhar isso com muita propriedade. Mas quando começa a pegar o osso já e desgastar ou soltar fibras musculares, e aí vem um pouquinho mais de preocupação, porque aí entra o quê? A questão manual, o medicamentoso, porque se aumentar esse grau, é cirúrgico. Doutor, tem alguns pacientes que eles, até tem uma paciente que mandou para mim, que ela não tem mais aquela mobilidade que ela tinha antigamente de abrir a perna, né, de dobrar a perna para colocar um sapato. Isso é um grau já avançado de desgaste na região de quadril? Sim, é um grau mais avançado e pode ser uma artrose nessa região já, né? Porém, nós vamos adquirindo isso aí ao longo dos anos. Tá. Né? Então, por exemplo, nós pegamos lá, olhamos mais com uma visão primitiva. A gente corria, pulava, jogava, né? Como criança, como você falava. Nós ficávamos no chão agachado, com os 2 pés no chão, Sim. agachado. E, quer dizer, toda a nossa estrutura de joelho, quadril, tornozelo, costa, eram alongados automaticamente o tempo todo. Nas brincadeiras. Nas brincadeiras, no parar, ficar sentado ali, agachadinhos. E depois, quando começamos a trabalhar, chegamos na adolescência, começamos a criar um outro hábito. Fomos sentar onde? Numa cadeira, né, igual estamos aqui agora, 90 graus. E eu nunca saio de 90 graus. É de 90 graus para o ereto. 90 graus e fico em pé. Eu nunca saio dessa posição para baixar um pouco mais. Então, depois de 10, 15, 20 anos, eu quero fazer isso novamente. Com os filhos, né, que estão brincando no chão. E aí eu começo a agachar, ajoelhar no chão, e aí eu descubro que eu não consigo ajoelhar. Eu descubro que eu não consigo mais agachar sem ser na ponta do pé. Meu calcanhar não encosta mais no chão. Eu falo, como assim? Eu fazia isso com muita naturalidade. Então, para me agachar no chão, eu tenho que colocar as costas na parede. Senão eu caio. E o meu filho não entende isso. E eu tenho que mudar todo o meu hábito. Então, eu tenho que começar a pensar em mim ali agora para dar conta de cuidar do meu filho. E ali eu descubro que os meus músculos se encurtaram, que as minhas estruturas todas ficaram menores ali, né? As minhas articulações. E se eu não trabalhar aquilo que eu falei um pouco antes, que são os alongamentos, uma atividade de vida diária com exercícios, eu só vou atrofiando. E eu não consigo voltar mais. Eu só vou piorando. Pioro e as dores vão vindo, né, em doses cavalares. Eu tendo uma artrose já diagnosticada, eu consigo com a osteopatia ganhar um pouco de amplitude ou não? Consegue. Eu vou te dar um exemplo
um pouco até mesmo chulo, vamos dizer assim. Eu tenho uma porta enferrujada. A maçaneta dela, aliás, a dobradiça dela está enferrujada. Então, eu abro ela apenas um tanto e ela fica rangendo, né? Ali, sei lá, 10, 20 centímetros. E ali, só que aí todo dia eu fico abrindo e fechando ela, fazendo o quê? Uma mobilização ali. Passa uma semana, ela está abrindo 50 centímetros a 1 metro. Mas ainda está rangendo. Eu digo o ranger como a dor, tá? Sim. Então, 20 centímetros ali rangendo é a dor, mas daqui uma semana continua rangendo, mas eu estou fazendo 50 centímetros com dor. Passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, ela está abrindo totalmente e fechando com a mesma dor que eu tinha quando ela abria 10, 20 centímetros. Entendi. Então, essa artrose, ela vai melhorar a minha amplitude, a minha mobilização, se eu não parar, se eu não estacionar, se eu não virar sedentário. Porque a dor, ela é constante. Aí sim, o tratamento medicamentoso, ele vai me ajudar. Mas a osteopatia te trouxe essa mobilidade junto com outras estruturas, né, que estão periféricas à articulação do quadril, por exemplo, joelho, tornozelo, ou até mesmo a coluna vertebral, para te dar essa condição de abrir um pouco mais e fechar. Legal. Então, mesmo com dor, você faz aquela atividade que há 6 meses antes, 3 meses antes, 1 mês antes, você não fazia. Por quê? Porque você não parou. Agora, parou, ela vai enferrujar de novo, como se fosse um enferrugem, né? E aí ela para de novo ali. Então, quanto menos você fizer exercício, quanto mais você for sedentário, menos ela vai abrir. O nosso corpo, ele tem uma consciência, é isso? Eu vou alongando, mostrando, ele vai cada momento que você vai passando algo para ele, ele vai te alongando, aumentando ou não? O músculo tem, né? O músculo tem ele é elástico. Tá. Né? Então, ele fica atrofiado porque eu parei. Mas se eu vou movimentando novamente, né, ele vai sendo alimentado. Ele vai sendo alimentado daquela sua elasticidade e vai ganhando novamente. Aos poucos, mas vai ganhando. E eu vou chegar no limite que é favorável para mim. E se eu não fizer nada, eu só vou atrofiá-lo. E aí, de repente, passa muitos anos e aí tempos, ou as dores ficam tão agudas, tão crônicas, que quando eu vou tentar fazer algo por ele, além dele ter encurtado, eu tive um desgaste de ósseo. E aí, por mais que eu queira ganhar, esse desgaste ósseo não vai aguentar a pressão do meu músculo. E talvez aí eu tenha que entrar na questão cirúrgica. Aí seria uma prótese. Uma prótese de joelho, prótese de quadril. Por quê? Porque se eu puxar muito aquele músculo, ele vai trazer aquele osso e aí eu vou romper aquele osso, né? Aquela cabeça do osso em si. Sim. E então, porque eu perdi muito tempo. Perdi muito tempo. E protelei muito aquela dor. Né? Porque eu dei prioridade a outras coisas, ao trabalho e tudo mais, entendeu? Doutor, joelho. A gente tem muito menisco, né, que fala, que é o famoso amortecedor de carro, né, que fala que desgasta, que a gente já conhece que é corriqueiro. Mas o ligamento lateral, né, rompeu o ligamento lateral. Pode ser jogador, né, que acho que tem um pouco mais de impacto, mas o idoso, né, eu rompi o meu ligamento colateral. Eu não faço nada, né, de atividade, né, e por que rompe tão fácil? Então, tudo tem a ver com os desgastes, né? Tá. Então, desgaste é desgaste. Tanto se for parte mole ou parte dura, músculo ou ligamentos. E aí eles vão se desgastando, vão ficando um pouco mais rígido, calcificando um pouco mais. E, de repente, do nada eu quero fazer uma corrida, quero dar um pinote, quero fazer uma rotação muito rápida. E ele não está pronto para aquilo, porque eu sou um ser que ando para frente, né, o tempo todo, nunca ando para trás. Então, de repente, naquele momento, passou uma criança correndo por mim e eu quero virar o corpo com tudo para segurá-la. Quer dizer, fui usar uma articulação, aliás, uma musculatura, uma articulação num ângulo que eu não estou acostumado, que eu nunca usei desde criança. E ela não está pronta para isso. Por quê? Porque não tem alongamento, não tem mais nada. E ela rompe. Porque eu fiz algo que não estou acostumado. E algo que o meu músculo ou o meu tendão não está fazendo no seu cotidiano. Então eu exigi dele uma angulação que faz 10 anos que eu não estou usando. E ele não vai suportar. Então acaba rompendo. Não porque ele é fraco. Porque eu acabei exigindo dele algo que eu não estou dando para ele. Eu não estou alimentando ele. Não deu conta, né? Isso, eu não alimento ele para que ele possa fazer aquelas questões. Voltando novamente,
o sedentarismo, né? Quer dizer, se eu não sou sedentário, eu tenho toda a minha estrutura trabalhada de alguma forma, muito ou pouco, bem ou mal, mas já está sendo trabalhada. Se um dia eu precisar recrutar esses músculos, recrutar essa articulação para fazer algo, ele está um pouco mais preparado para isso. Do contrário, eu vou ter risco de lesão mesmo, de rompimento. E todo rompimento é cirúrgico? Tá. Todo rompimento, olhando na prática, seria cirúrgico. Porém, como você deu o exemplo, né? Eu tenho lá um ligamento córeo-lateral. O que ele muda na minha vida? Se eu for um atleta, muda muito. Se eu viver, se a minha vida, se a minha profissão depende, né, da minha articulação, aí sim, é cirúrgico. Mas se eu sou um ser sedentário, uma pessoa comum, que sento, levanto, ando, então o ligamento córeo-lateral, ele não tem essa função de atrapalhar a minha vida diária. Entendi. Desde que eu fortaleça a quadríceps e tudo mais, eu consigo conviver com isso. Qual o ligamento do joelho que eu não consigo conviver com ele? O ligamento cruzado. Porque ele está bem no meio do joelho e quando ele rompe, deixa meu joelho instável rotacionalmente. Então, eu posso andar de frente, de costas, está tudo certo, mas quando eu pisar e rodar o corpo por cima do joelho, ele vai rodar e eu vou perder o joelho e vou cair. Tá. E a dor é uma dor, quem tem sabe, é uma dor infernal. Absurda. Absurda, nesse caso. Mas lateralmente eu consigo conviver porque eu fortaleço estruturas adjacentes a ela, assim como frontal e posterior, que sustenta e me dá a capacidade, junto com o cruzado, de sobreviver e viver uma vida tranquila. Mas se eu dependo disso para poder sobreviver, no sentido funcional, como atleta, eu tenho que fazer a cirurgia. Do contrário, não preciso, com exceção do ligamento cruzados. E aí, com esse ligamento lateral, você com a osteopatia, você consegue amenizar a dor do paciente? Sim, a gente consegue amenizar a dor. Veja bem, e aí trabalha-se em conjunto, né? Com uma área. Por exemplo, você ameniza a dor naquela região e aí ele fortalece. Para que os músculos possam também fazer aquela função que ele executava. Do ligamento que tá... Isso, que ele executava. Porque ele vai reduzir um pouco aquele espaço, o ligamento fica um pouquinho mais frouxo ali, e aí os músculos fazem essa função, essa segunda função, e aí eu consigo conviver com isso com muita tranquilidade. Se for o cruzado, não há o que fazer. Tem que fazer cirurgia. Porque eu não consigo reduzir nada. Não há musculatura para poder fortalecer. Porque só ela por si só, e ele é central, eu não vou conseguir dar isso para o paciente. Doutor, uma outra patologia que me falaram muito, essa sim foi o recorde de perguntas, né? A dor na fáscia do pé, que é o calcâneo, né? Sim. A gente chama de esporão, o famoso esporão. O famoso esporão. Que o pessoal fala, eu não aguento de dor, meu esporão dói pra caramba, não consigo colocar sapato. Por que essa região de tendão inflama tanto? É devido aos impactos ou não? É fraqueza? É a pessoa mesmo que tem a predisposição a ter? Meu pai tem, minha mãe tem, eu vou ter? Não é hereditário, né? Mas assim, quando eu acabo criando aquele efeito sanfona no meu corpo, né? Aumenta o peso, diminui o peso, não ando descalço, novamente não faço alongamento, só ando em uma região estável. O meu pé nunca trabalha a região instável, só estável, comum. Aí eu começo, por exemplo, do nada, sem procurar um médico, sem procurar um osteopata, sem procurar um profissional da área, não me alinho e do nada eu quero fazer trilha. Então eu vou colocar meu pé naquela região instável, com pedregulho, com pedra, com morros, e vou exigir o quê? Uma elasticidade do meu músculo na sola do pé que eu não tenho. Por quê? Eu não vou alongar para fazer a caminhada. Não vou alongar para fazer, por exemplo, o ciclismo. Não vou alongar para fazer, por exemplo, a musculação, a dança. E aí o meu corpo não está pronto para isso. E aí do nada eu começo. Passo uma semana, 2 semanas, eu estou com dores horríveis na sola do pé, horríveis no calcanhar, na panturrilha, porque o meu tendão de Aquiles não está pronto para isso. Ele está encurtado. E aí inflama a base do pé, gerando aí a famosa fascite plantar, né? Isso. E com exceção daquela questão que você falou do calcanhar, que seria o esporão,
que ali seria um calo ósseo, né, no calcanhar, por calcificação, excesso de cálcio no corpo. Então pensa, aquele calo ósseo passando naquela estrutura muscular, ele acaba cortando aqueles músculos, né? Cortando e dá uma dificuldade horrível. Então o pé fica inchado, não consigo pisar no chão mesmo, porque na realidade eu não me preparei para mudar o meu hábito. Eu não me preparei para mudar o meu estado de piso estável para um piso instável. Então tudo é uma preparação. E a osteopatia ela acaba o quê? Te alinhando e te dando esse norte para poder fazer o que você quiser depois. Então a fascite plantar e a que você falou do esporão são diferentes patologias? São. A fascite plantar é a inflamação dos músculos, né? Na face do pé, na base do pé. Abaixo do pé. É isso. Ele vai sentir até o quê? Até o peito do pé, a dor? Sente embaixo, sente em cima, sente lateralmente no pé. Também. E sente na panturrilha, na região, né, posterior do pé, subindo, né? Porque o músculo, né? O músculo do tendão de Aquiles acaba ficando encurtado e ele não faz a função de fazer o pé descer e subir, puxando, né, como fosse um elástico. Sim. Fica tudo rígido ali. E o esporão já é um calo, é isso? É um calo ósseo. E ele é palpável quando a pessoa... Às vezes sim. Tá. Às vezes Depende do grau. Isso. Mas ele é pontual. Mesmo sendo palpável, mas aquele ponto que ele existe, se eu apertar ali com a mão, eu consigo perceber que... Tipo um ponto gatilho. Que está ali. Que tem um carocinho a mais ali, que tem uma saliência a mais ali, que é onde passa aquele músculo, né? Então esse músculo continua passando ali quando eu estou andando. E aí ele vai cortando, porque é um osso. Ele vai cortando, ele vai comprimindo, e aí a dor é... Isso é cirúrgico, doutor? Ou não? Tá, quando eu faço uma cirurgia, eu raspo. Eu abro o pé e raspo aquele calo ósseo. Tá. Mas, veja bem, é calcificação. Se eu não mudar a minha alimentação, se eu não mudar a minha estrutura, né, internamente para que eu tenha menos cálcio, fabrique menos cálcio, ele vai voltar com muita rapidez. Não quer dizer que não vai voltar, né? Ele vai voltar sim. E aí volta de novo a dar aquela dor depois de um tempo, de anos, mas ele vai voltar de novo. E é só nessa região que dá a calcificação? É a região que você pisa, que você, né, um pouquinho atrás do calcanhar, embaixo ou na lateral do calcanhar. Aumento do cálcio é a alimentação, você fala? Controlar a sua alimentação para fabricar menos cálcio, para ter menos cálcio e você poder, para demorar mais, para calcificar aquela região e fazer aquele calinho de novo. Que legal. Como se fosse aqueles nódulos de gordura que a gente tem no punho, né? Você tira com a seringa, depois de um tempo volta, né? Então é mais ou menos o mesmo processo. Eu particularmente, eu atendo o pessoal que tem aí o esporão calcâneo, né? E até hoje funcionou, né? Eu faço o famoso contraste. Então, para quem tem o esporão calcâneo, eu faço o contraste, que seria o quê? Você mergulha o pé na água quente, quente suportável, por 3 minutos, e depois você tira e já mergulha na água gelada, com gelo ou sem gelo, por 3 minutos. Aí você volta de novo para a água quente, por 3 minutos, e termina na gelada. Então você faz um contraste quente, frio. São 12 minutos. O quente, ele é anti-inflamatório, e o frio é analgésico. Então é como se eu tivesse fazendo isso aqui, ó. Tem o calcâneo aqui, o osso pegando no calcanhar, ó. Então quando eu ponho água quente, ele solta. Quando eu ponho água gelada, ele volta. Faz a vasoconstrição, vasodilatação. Isso aqui vai fazendo. Por quantos dias? Uma vez por dia, por 30 dias. O que vai acontecer aqui, ó? Quando der 30 dias aqui, ele vai calejando essa região aqui, ó. Vai calejando e vai calejando um pouco mais a área aqui. E aí criou o quê? Um calo aqui por dentro do músculo. O músculo ficou todo anestesiado, com uma outra pele um pouco mais calcificada, mais um calo mesmo no músculo. E aí, depois de 30 dias, aonde ele pegar aqui, ó, não dói mais. Porque não vai doer. Ele não vai rasgar mais o músculo e nem vai machucar mais. Olha, porque eu criei como se fosse uma borracha aqui nesse músculo. Mas se eu fizer 15 dias, por exemplo, vai melhorar. Mas quando passar mais um mês, o músculo começa a voltar na sua estrutura mole de novo. E quando dá 30 dias, ele não volta mais. Porque ele calejou de um jeito que o músculo já não volta mais. Ele não se refaz naquela região. E aí fica como se fosse uma borracha, como se fosse um calo ali mesmo, no músculo. E aí aonde o esporão pegar, eu nem sinto mais. Doutor, você falou agora do calor e do gelo, né? O pessoal tem muita dúvida disso, né? Quando eu ponho calor, quando eu coloco gelo?
Tá? O que nós temos que saber? Que o calor faz uma vasodilatação, então ele desinflama, e o gelo ele faz uma vasoconstrição, ele tira a dor. Particularmente, eu prefiro as duas coisas juntas, porque não tem como estar doendo sem estar inflamado, ou estar inflamado sem estar doendo. Então, quando você trabalha as duas coisas juntas, que é o contraste, quente e frio, você consegue, vamos dizer assim, 100% de melhora. Aí quando você faz só um, por exemplo, fiz só o gelo, tirei a dor, mas e a inflamação? Trabalhou ela? Não. Então, vai voltar. Então, eu fiz só o calor, desinflamei, mas e a dor? Vou tirar ela? Não. De repente, foi um rompimento de fibras, tem fibras ali precisando ser reconstruídas e eu acabo não construindo. Então, os dois juntos, o gelo e o calor, é como se fosse uma conexão perfeita para tratar as dores, seja cotovelo, ombro, joelho, tornozelo. Quando é tornozelo e punhos, eu trabalho com água. Eu pego, né, bacias de água, potes de água e mergulho a palma da mão até o punho ou o tornozelo. Mas quando é joelho, quadril, né, cotovelo, ombro, eu trabalho com bolsas térmicas. Uma bolsa térmica para quente e um saquinho de gelo mesmo, padrão em casa, com pano, e faço ali o meu contraste. 3 minutinhos cada um. Sempre começando no quente e sempre terminando no gelado. Sempre começa com quente e sempre termina com gelado. Isso, são 12 minutos. E aí você tem uma resposta... Em uma semaninha, aí, 6 dias, você já tem uma resposta... 3 dias, né? Já começa a falar anual. Porque desinflama e tira a dor. Então, 7 dias para inflamações, torções, né, agudos. E só por causa do esporão, que são 30 dias. Tá, para calcificar. É isso, calcificar? Calcificar. Criar uma crosta, né, no músculo ali, para que quando o meu osso bater ali, ele não, acaba deslizando e não cortando mais o meu músculo. Doutor, a gente fala assim, eu uso meus tênis todos, perde mais o lado esquerdo, né? Destrói mais o lado direito. Isso é o pisar de todos? É torto? Todo Sim. mundo tem Todo mundo tem um pé torto, né? Pisa torto. Né? Não é assim, eu não nasci assim, eu não tenho um pé torto. Não, todo mundo tem. Todo mundo, não tem como, todo mundo tem. Tem um lado mais curto que o outro, um pé maior que o outro. Me sinto um pouco diferente. Todo mundo tem isso aí. É estrutural. Tá. É estrutural e cada um convive num ambiente diferente e tudo mais, né? A gente consegue corrigir porque assim, o pessoal vende muito palmilha hoje em dia, né? Não sei se... Eu sei que não é a sua área, mas você entende um pouco. Corrige com palmilha? Corrige sim. Corrige com palmilha mesmo. Aí tem que saber quem são os profissionais, né? Quem são as pessoas que realmente desenvolvem isso com afinco, que realmente trabalham com isso profissionalmente, né? Mas é uma constância que a gente tem que usar, essa palmilha? Não, eu costumo dizer que quando começa a te incomodar, né? Quando começa a atrapalhar a sua vida diária, quando começa a incomodar a sua vida, aí sim você tem que procurar. Do contrário, você convive com isso com muita naturalidade, igual uma escoliose. Tá. Né? Doeu? Não. Então, tá me incomodando? Não. Então, começou a te incomodar, começou a atrapalhar o seu dia a dia, você tem que procurar um profissional. Né? Aí você consegue corrigir e melhorar. Hoje o ramo da palmilha, né, de profissionais que trabalham com essa questão aí, eu esqueci até o nome de falar, o nome correto para falar, desse profissional, mas assim, eles têm maquinário, tem toda uma tecnologia, tem todo um estudo para isso, né? Que quando eu coloco meu pé numa base ali, né? Então não é tipo assim, comprar na Shopee, eu preciso ter uma base para, né? Porque o pessoal fala, eu vou comprar Não, palmilha é tudo teste. Não é só comprar. Você tem que realmente fazer os testes então para ver de acordo com o seu pisar, é isso? Pisar, o peso, né? Aí essa estrutura, essa tecnologia dá para o profissional a carga que você coloca naquele lado e a carga que coloca no outro, qual a angulação, qual o grau, e aí ele faz a palmilha de acordo com o quê? Para aquele peso, para aquele grau, para aquela angulação. Legal, hein? E aí sim, eu consigo corrigir nitidamente e as dores, às vezes, vão embora. E eu nem precisei manipular, porque foram embora. Porque eu consegui corrigir uma pisada, né? E tudo mais. Muito bom, muito gostoso o papo. Assim, a osteopatia ela é diferente da quiropraxia? A quiropraxia, ela trabalha estruturalmente. Tá. Toda a questão estrutural. Então, por exemplo, ela pega lá ossos.
Tudo que é estrutural. Ossos, músculo, ela trabalha. Ponto. A osteopatia trabalha o estrutural, que é isso também, mas trabalha a questão visceral, Olha. né? A questão neurológica, então as partes moles. Então ela é um pouco mais... ela intensifica um pouco mais para outras áreas que a quiropraxia não faz. Né? Lembrando que a osteopatia, você tem que ser médico ou fisioterapeuta para poder fazer essa pós-graduação, e a quiropraxia não tem essa exigência, né? Tá. Você pode ser de uma outra área, pode ser um outro profissional, e você vai lá, faz uma pós-graduação em quiropraxia, você vira quiroprata. Legal. Doutor, eu vi que o senhor está lançando um livro em breve, né? Que bonito. E sobre o que é o seu livro? Por incrível que pareça, esse livro não tem nada a ver com a minha profissão, né? Nada a ver com a área. Tem a ver com a minha vida, né? Uma biografia, na realidade, que eu estou lançando, contando aí um episódio da minha vida. Creio que a gente vai lançar ele em janeiro. Legal. De 25. Esse livro se chama Luto, Perdão e Gratidão. Tem a ver com uma passagem da minha vida e eu quero levar isso para as pessoas, para as famílias, para que elas entendam, né, o quão privilegiadas elas são e nem sabem às vezes que são, né, o quão tranquilo é a vida delas, elas às vezes nem sabem que tem. Então ele vem para ajudar. É um livro, poderia dizer aí, uma autoajuda, fazendo com que as pessoas realmente mudem um pouquinho a sua visão de problemas e comecem a entender que tem mais que agradecer do que reclamar. E aonde você atende? Onde que você está? Onde é seu consultório? Eu atendo na cidade de Várzea Paulista hoje, e o meu endereço é Rua Victório Spinucci, 377, o bairro é Jardim Promeca, Várzea Paulista. Fica próximo do novo shopping de Várzea Paulista. Legal. E você trabalha com Pilates também, né? Sim, eu tenho um estúdio de Pilates lá nesse local. Tá. E tenho um consultório que trabalha com a osteopatia, com a fisioterapia. Então, se você tem uma lombalgia, né? É interessante levar uns exames também, né? Sim, diagnóstico de imagem ou não, né? Se tiver, fica muito mais fácil, né? Junto com a anamnese, com a avaliação, chegarmos a uma conclusão. Não tendo, né? A gente difunde um pouco mais essa anamnese, avalia um pouco mais, faz mais testes, mesmo assim a gente atende você e trata você. Demora esse tempo de tratamento com a osteopatia para eu ver um resultado numa dor lombar, por exemplo? Não, normalmente em uma sessão você já sente o efeito, né, de 50%, até mesmo 100%, tá? Olha que legal. Varia de caso para caso, crônico ou não, mas você já percebe na primeira sessão que já mudou alguma coisa, que a sua estrutura já não é mais a mesma e que está muito favorável. Normalmente as pessoas fazem uma sessão, até 3 sessões e nem voltam mais. Depois de um ano, não segue, né, o roteiro, mas se sentem, né, agraciadas com isso. Então tá bom. Muito obrigada, doutor José. É um papo muito interessante sobre osteopatia, sobre dor. E esses tópicos de fibromialgia, osteoartrose, osteoartrite, foi bem interessante para a gente entender um pouquinho mais sobre a dor e o que a gente pode fazer. Além, né, dos médicos, dos remédios, a gente tem a osteopatia também para ajudar nessa fase da nossa vida aí. Eu que agradeço e só queria fazer um adendo, né, às pessoas que realmente necessitam, né, de se tratar. Sempre procurar um profissional que tenha no mínimo empatia, né, que ele possa te olhar com empatia, que ele possa te olhar e ver um filho ali, uma mãe ali, ou um tio ou um amigo ali, para que ele trate você como trataria um parente dele. Se isso não for real, se você não conseguir esse profissional, você tem que procurar uma segunda opção, uma terceira opção em outro local. Porque hoje, o que falta hoje no nosso país, no nosso mundo, é isso, é empatia. Profissionais que amam o que faz, que façam com amor. Então, não quer dizer que seja eu, nem a Miriam, e sim procurar isso, tem que saber disso. E profissionais, por favor, amar o que faz e fazer com amor, e o mundo melhor, com certeza, sempre. Muito bem, muito obrigada a todos. Estamos aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. Até mais.